Oi gente, tudo bem com vocês? Godofredo Nadler da Solução Solar, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, né? Mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje sobre o tema Sistema On-Grid não vale a pena desse jeito, tá bom, gente? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que se você puder, né? Inscreva-se no nosso canal, deixa aí seu like se você gostar, né, porque a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Para quê? Para que a gente possa o YouTube, né, tá nos dando o direito de nós fazermos lives, tá, gente? A gente poder trabalhar ao vivo. Então eu posso, por exemplo, gravar uma instalação que eu estiver fazendo ao vivo no cliente. A gente pode fazer debates aqui ao vivo, né, de até 1 hora, se eu não me engano, né, inicialmente, mas que já dá tempo suficiente para a gente conversar sobre vários assuntos referentes à energia solar, tá bom? Bom, o tema de hoje é solução solar no sistema solar on-grid não vale a pena. Bom, por que eu coloquei isso? Vamos pegar uma conversa que nós tivemos agora recentemente com o cliente, tá bom? Vamos lá, vou botar aqui. Pronto. Bom, gente, isso aqui foi um kit. Vocês estão vendo aí, foi um kit que foi apresentado a um cliente. E ele pediu a configuração desse kit, né? Isso é uma conversa que teve no Facebook, né? Nós vamos aqui resguardar tanto a imagem de quem vendeu quanto a imagem do nosso cliente, tá bom? Então o que aconteceu? Esse kit ele foi apresentado, tá certo? Foi apresentado, tá? Por uma empresa, tá ok? E aí ele perguntou, olha, qual é quantos kWh mês esse kit vai produzir? Ele falou 500 kWh mês, né? E disse que o kit estava a R$ 14.500. Meu cliente estranhou porque estava barato demais e perguntou quantas placas tinham, tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, olha só. Vocês estão vendo aqui embaixo, né, que nós temos aqui ele falou que esse sistema ele tinha 5 placas de 450 watts, tá, gente? Primeira coisa que eu estranhei é que 5 placas de 450 watts dá uma potência de apenas 2.25 kWp. Como tá aqui, né? Como tá bem colocadinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó? Como tá colocado aqui, ó. Aqui em cima, né? Aí a gente perguntou, como é que o sistema vai produzir 500 kWh com apenas 5 placas, né? Bom, o que é que nós fizemos aqui? Aqui embaixo vocês estão vendo o seguinte, ó. Nós temos aqui 2,25, que é a potência do sistema, que são 450 watts vezes 5 placas, durante 30 dias no mês, e multiplicando pelo fator de eficiência solar. Que fator é esse, Godofredo? É um fator onde nós medimos a luz do sol, a irradiação, nebulosidade e perda de eficiência do inversor. A gente junta isso tudo aí, cria o que nós chamamos de fator de eficiência, tá? Aqui nós colocamos um fator que quase não existe mais no país, um fator altíssimo, que a gente só vai encontrar isso aí lá no sertão pernambucano e olhe lá. Então, se nós colocarmos num fator médio, né, mensal, um mês por outro, de 5.2, nós vamos encontrar aqui, como vocês estão vendo aqui na telinha, nós vamos encontrar, né, uma produção, tá, gente, de 350 kWh mês, tá? Então nós vamos encontrar aqui uma produção de 350 kWh mês. Então não chega nem a 500. Se você tiver um fator de eficiência altíssimo, a gente não chega nem a 500 kWh mês, tá certo? E esse vendedor estava vendendo esse kit com apenas 5 painéis com essa potência de 450 watts, dizendo que esse sistema produziria 500 kWh mês em média. Não vai produzir. Muito, no alto produziria 350 kWh mês, tá certo? E continua a conversa, né? E aí o meu cliente perguntou, tá, tudo bem, mas você garante no contrato que o seu sistema vai produzir esses 2,25 kWp, vai produzir esses 500 kWh mês, né? Então assim, ó, aí o vendedor começou a desconversar, e chegou ao ponto de ele dizer, olha amigo, nós conversamos amanhã, porque hoje já está tarde, né? Em outras palavras, ele viu, né, que estava cometendo um equívoco, e ele viu também que o cliente que estava do lado de cá entendia um pouco da coisa e sabia o que ele ia fazer, tá, gente? Sabia como calcular essa potência do sistema, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então, como se define quanto um sistema vai produzir, né? Como que a gente sabe quanto que um sistema ele vai produzir? Em primeiro lugar, é necessário descobrir qual é a potência desse sistema.
né, o quanto de força, vamos dizer entre aspas, que esse sistema precisa para produzir aquela energia suficiente para jogar na rede e compensar a energia que você gasta, tá ok? Então, para descobrir a potência necessária, em primeiro lugar, a gente precisa do consumo médio de energia, tá certo? Mais um acréscimo aí entre 5% e 10%, dependendo se essa pessoa vai ou não vai crescer o seu sistema com o tempo. Segundo, a gente precisa da localização. O que é localização? Coordenadas geográficas do local onde será instalado. Ah, mas por que eu preciso disso? Porque eu preciso saber qual é o índice de eficiência solar médio diário. Em outras palavras, eu preciso saber o índice solarímetro, tá, gente? O índice de luz que entra, que é irradiado naquele ponto específico. Preciso saber qual é o índice de nebulosidade. E preciso saber também qual é a perda de eficiência desse inversor, tá, durante os anos. Então, cada inversor, cada marca de inversor, existe uma perda de eficiência. Uns mais, outros menos. Quanto mais de segunda linha for o inversor, ou quanto mais esse inversor estiver sobrecarregado, trabalhando numa potência muito acima da sua, ele vai perder mais eficiência durante o tempo. Entenderam? Então, tudo isso são detalhes que a gente precisa prestar atenção. Vamos lá, continuando. Então, isso tudo se refere à questão da irradiação solar. Como vocês estão vendo aí o Sol, né? Nós temos dois tipos de irradiação solar. A direta, que é aquela onde o Sol, vamos dizer, ele bate diretamente, aqui está o painel. O Sol ele vai bater diretamente no painel. Temos a irradiação solar difusa, que é aquela onde a nuvem, o Sol, a iluminação, a luminosidade, ela passa pela luz e aquilo que sobra vai para onde? Vai para o painel, tá, gente? Então, nós temos que calcular, quando a gente vai calcular a irradiação solar, a gente tem que saber, primeiro, né, o quanto que diretamente incide nos painéis durante os dias, durante os meses. Isso aí existe softwares para isso, tá, gente? Existe o PowerLark da NASA, enfim, o do CRECESB. Então, eles já calculam mais ou menos esse índice de radiação. E existe também o cálculo de índice de nebulosidade, tá bom? Então, para isso, a gente precisa saber como que funciona a irradiação naquele local. Por isso que eu peço sempre a localização, tá bom? Então, vamos continuando. Então, aqui nós temos um exemplo prático para você. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a setinha do meu mouse, que não está mostrando, não sei porquê, mas vamos lá. Não mostra. Bom, mas vamos lá. Vocês estão vendo aí um número no meio da tela que está escrito aí 7.056,40, tá? Produção de 2021. Isso aqui é um cliente nosso, tá? Que tem um sistema instalado. Lembrando, todo o sistema solar a gente tem a telemetria, né? Ele produziu, tá, no ano de 2021 7.056,4, tá, gente? 0,40 kWh no ano, né? Que deu uma média no mês, como vocês estão vendo aqui embaixo, de 588 kWh ano. Tá? A potência do gerador dele é de 4,69. Então o índice de eficiência solar dele naquele local onde ele está é de 4,17, tá certo? Então a gente está vendo aqui um exemplo bem prático de um cliente, né? E de como esse cliente, tá, gente, o que ele produziu, qual foi o índice naquela localidade. Se vocês terem uma ideia, isso aqui é no interior de Pernambuco, tá certo? Então, para vocês verem, né, que às vezes as empresas nem falam o índice de eficiência ou calculam no índice de eficiência, por exemplo, de 6, e no caso aí está dando 4,17. Então, em outras palavras, né, ele está sobredimensionando o seu sistema, tá? O seu sistema não vai produzir aquilo e você vai ficar no prejuízo, tá ok? Continuando. Então, como é que se chegou a esse índice? Nós temos a produção anual, né, de 7.056,40, dividido por 12, nós tivemos uma produção média mensal de 588 kW, né? Dividido por 30 dias no mês, deu uma potência do gerador de 4,69 kW. Então o índice foi igual à produção média mensal dividido pelos dias do mês, dividido pela potência do gerador, que nós chegamos a 4,17, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Pronto, aqui já está melhor para a gente entender, tá? Deixa eu aumentar aqui mais a telinha. Pronto, agora. Assim já está melhor para a gente. Então vamos lá. Então, continuando, gente, vamos para o próximo. Então, e se eu quiser... Não, tá, isso.
E se eu quiser instalar outro sistema, no caso de vocês, eu tenho um sistema para instalar. Vamos pegar aquele caso dos 500 kW, ó, que esse caso aqui, ó, aqui em cima que a gente falou, ó, que ele falou que o sistema produziria 500 kWh mês, estão vendo? Então vamos pegar o caso do 500 kWh, vamos calcular em cima desse fator, desse índice, né, de 4.17, tá ok? Então vamos lá. E se eu quiser instalar outro sistema no mesmo local, qual vai ser a potência e a quantidade de painéis? Vamos ver então? Então vamos lá, o consumo médio mensal, ele falou era quanto, gente? 500 kW, né? Nós temos 30 dias no mês e um índice de eficiência de 4.17. Então, se a gente pegar aqui, ó, eita que tá errado, mas é 500, tá, gente? Pegar a potência do sistema, que é 500, dividir por 30 e dividir por 4.17, nós vamos ter o que? Uma potência necessária de 3,99 kWp. Dividindo 3,99, perdão, vamos ajeitar aqui de novo, ajeitando, 3,99 dividido pela potência do painel, né, que no caso aqui eram 450 watts, vamos botar 450 watts, dividido pela potência do painel, multiplicando por 1000, então se eu pegar 3,99, dividir por 450 watts e multiplicar por 1000, eu vou ter 8 painéis de 450 watts. Então, para eu produzir 500 kWh mês de média, eu preciso no mínimo de 8 painéis de 450 watts. E mesmo assim eles têm que ser colocados na posição certa, a casa tem que estar na posição certa, tem que ter uma série de coisas para produzir isso. E não apenas, gente, tá? 5 painéis como ele colocou, tá? Só para vocês terem uma ideia, 4.17, 4.20 é a média de índice que nós temos hoje aqui na região, por exemplo, metropolitano do Recife, no interior do estado, tá? Pro lado de Caruaru, que nós vamos depois mostrar um exemplo mais prático na frente, tá bom? Então, continuando. Então, o que eu devo observar em um orçamento? Em primeiro lugar, o índice de eficiência solar. Estão vendo aqui, ó? Índice de eficiência solar. Eu vou mostrar um orçamento aqui, um modelo nosso de orçamento aqui da solução solar. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês, ó, todo orçamento nosso, que é um modelo de teste, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Ele mostra aqui o índice de eficiência solar médio. Nesse caso aqui, nessa localidade, era 4.2, tá? Então, outra coisa que eu tenho que ver, a potência do sistema. Nós já aprendemos a calcular a potência, né? É o que? É você pegar, vamos voltar aqui para cálculo de potência do sistema. Você tem que pegar o consumo, dividir por 30 e dividir pelo índice de eficiência. Então, nesse caso aqui do nosso teste, né, também está muito bem explicado. A potência do sistema é 21,45 kWp. Então, se eu pegar 21,45 kWp, multiplicar por 4 e multiplicar por 30, eu vou ter uma produção média máxima mensal, né, de 2.700 kWh mês. Entenderam, gente? Então, para deixar bem claro aqui para vocês que isso tem que ser observado. Outra coisa, a potência do inversor, tá? Tem muita gente que trabalha com o que a gente chama de oversize. O que é oversize? O inversor tem potência de 20 e coloca para ele produzir 25, 26, 27, ele não vai produzir. Ou ele vai produzir isso durante um tempo muito curto e depois ele vai quebrar, porque ele está trabalhando acima da potência dele. Vamos dar um exemplo bem claro? Por exemplo, eu tenho um carrinho que ele só aguenta carregar 500 quilos. Aí todo dia eu boto 1000 quilos nele. O que é que vai acontecer com ele daqui a alguns meses? Vai quebrar a suspensão, o motor já não vai aguentar mais, vai bater motor. É a mesma coisa com o inversor, tá? Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, a potência do sistema solar era de 21,45, mas a potência do inversor, no caso aqui no Serrana, é de 25 kWp. Isso é maior do que a potência do sistema. O ideal é igual ou maior, ou próximo. Ah, Godofredo, e se eu tivesse aqui um inversor de 20, eu poderia colocar? 20 sim, você poderia colocar. Tá? Até no máximo aí um de 19, 18, dependendo da situação, dependendo das condições, tá bom? Outra coisa, prestar atenção na potência em watts dos painéis, tá? E ver se a empresa especificou a marca e a potência do inversor e painéis. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, a gente especificou qual a marca. Opa, vamos lá. A gente especificou aqui qual a marca, tá? E a potência de cada painel, tá bom, gente? Então aqui,
Então a marca do inversor é um Sage Serrana e o painel solar é o da Serrana, o Ralph Cell monocristalino, a quantidade e a potência de cada painel. Nesse caso aqui, um painel de 550 watts, tá bom? Então tudo tem que ser explicado. A estrutura, o tipo de string box, a quantidade de metros de cabos, tá? A foto do inversor. É necessário que a empresa mande para vocês o datasheet, é o folder com as especificações técnicas dos painéis e do inversor. Tudo isso é necessário no orçamento, gente. Não só, olha, o orçamento que vem muito cheio de gráfico, muito florido, e não tem o que é principal, né? A pessoa só olha o que? Preço. Não é preço, gente. Você tem que olhar qual, tem que estar lá o índice de eficiência solar, tem que estar lá a potência do sistema, tem que estar a potência do inversor para você calcular, tá? Tem que estar lá discriminado quais são os painéis, quais são os inversores, tudo organizadinho. E uma outra coisa muito importante, a garantia de produção, tá? Em outras palavras, essa empresa que está te vendendo vai te dar garantia que esse sistema vai produzir isso, não é garantia de quebra de aparelho, é garantia de produção, tá? Então nos próximos 12 meses, no final dos 12 meses, ele vai produzir, no caso aqui, os 2.700 kWh de média mensal, ou a produção anual, vou mostrar aqui de novo, ou a produção anual de 32.400 kWh ano. Então é necessário que a empresa de energia solar ela te dê também essa informação e essa garantia no contrato, tá bom, gente? Foi o que o nosso cliente pediu lá em cima. Vamos a outros exemplos. Então aqui, ó, alguns índices de eficiência solar. Deixa eu passar eu para o lado de cá para ficar mais claro para vocês. Alguns índices de eficiência solar. Aqui em Ati nós temos um cliente lá, a média de 4,17. Em Caruaru, né, um sistema da Fronius, também a média de eficiência, um índice de eficiência de 4,17. Aqui na região metropolitana do Recife, o índice já está em 3,91. Então, muitas vezes, esse sistema aqui, para vocês terem uma ideia, de 3,81 kWp, ó, ele vai gerar uma média mensal de 447 kW. Tá, gente? Aqui neste local. Vamos colocar um cliente nosso de Minas Gerais, lá em Uberlândia, o Rogério. Olha só, o sistema dele tem a potência de 4,69 kWp, mas vai gerar uma média mensal de hoje de 528 kWh mês, com índices de eficiência solar de 3,75, porque ele está inserido dentro de uma cidade. Tá certo, gente? Então tem muita gente aí, né, colocando o sistema lá para cima, sendo que o sistema não produz, porque os índices estão... O que ele não calcula esse índice de eficiência perdão, solar, entenderam? Então como que a gente vai ver isso também na prática? Olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, na Metalformas, né, da Front. Então a gente vê mês a mês o que é que ele produziu, tá? E a gente vai comparando com outros locais também, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é um Refusol do Urbano, né, que produziu os 5.372, você vê que está acima dos 5.000 aqui um pouquinho. Então aqui 2021, aqui embaixo, ó, tá um pouquinho, mas dá para enxergar, 2021, estão vendo aqui? Enfim, gente, tudo isso são coisas que a gente tem que prestar atenção para a gente não ser enganado, porque senão o que é que vai acontecer? Você vai comprar uma coisa achando que está baratinho, e o baratinho depois vai te sair caro, porque você... eu comprei para produzir 500 porque eu consumo 500. De repente você vai estar produzindo 300, 250, 230, 240, porque foi mal dimensionado, tá? E a empresa que te vendeu não te deu essas informações. E finalizando, tá, gente? Para finalizar, primeiro, realmente não vale a pena você colocar um sistema solar na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua fazenda, tá? Ou no seu comércio, na sua indústria, se você não trabalhar com pessoas que sabem dimensionar corretamente, olhando que pontos? O índice de eficiência solar, olhando a potência que vai ser realmente necessária para esse sistema naquele local específico onde vai ficar o sistema, tá certo? Porque senão você vai estar sendo enganado e comprar algo barato achando que está fazendo um bom negócio, mas na verdade está tendo maior prejuízo. E outra coisa, cuidado com orçamento, gente. Tem gente que só olha preço em orçamento. Eu já mandei vários orçamentos para várias pessoas falando assim: leia seu orçamento, olhe a potência, compare as potências, compare o índice, tá? Compare o índice de eficiência solar, veja se no teu outro concorrente, no teu outro orçamento tem esse índice. Se não tiver, gente, você pode estar sendo enganado, tá?
Você pode estar comprando gato por lebre, tá certo? Então é um investimento muito alto para você ter prejuízo lá na frente depois. Sistema solar, a gente tem que ter lucro com ele, não prejuízo. Não é simplesmente botar e dizer que tem, mas a gente precisa de ter lucro com esse prejuízo. E outra coisa, escolha inversores e painéis de procedência e qualidade. Vou botar mais para cá. Cuidado com marca de segunda linha, gente. Tá? O que é uma marca de procedência? A marca que está pelo menos há 5 ou 10 anos no país. Tá certo? Que tem procedência, que já foi testado, que tem inversor trabalhando aí. Eu tenho um inversor comigo trabalhando já faz 6 anos, da Canadian. A Frônios dispensa comentários, tem inversores aí com 10, 15 anos já. Refusol também. Então, são marcas de qualidade, marcas de primeira linha, tá bom, gente? Então, fica aí essas dicas para vocês. Se você quiser, deixa aí no comentário se já aconteceu isso com você, ou se você tem mais alguma dúvida, deixa no comentário, né? Passe aí também, tem o nosso... Vou botar aqui o nosso e-mail aqui na descrição do vídeo, tá? Passe um e-mail pra gente, que a gente vai ter o maior prazer do mundo aí em te ajudar, tá bom, gente? Um grande abraço, tudo de bom e até mais, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.